Fala, galerinha! Vamos lá, mais uma aula nossa aqui do nosso módulo 10 sobre o estudo das funções. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre análise do gráfico da função do segundo grau. Ou seja, assim como a gente fez a análise do gráfico da função do primeiro grau, quando a função é positiva, quando a função é negativa, quando a função é zero, nós vamos fazer da mesma forma aqui com as nossas funções do segundo grau. Então, eu trouxe aqui para a gente lembrar quais são os pontos principais para a gente criar um gráfico. Então, eu preciso das raízes da função, das coordenadas do vértice, que é o ponto principal, o termo independente, que é o coeficiente c, e a análise do coeficiente a, para ver se a parábola é voltada para cima ou para baixo. Então, aqui são, na verdade, esses pontos aqui, que são os principais, e essa análise que eu faço. Tá ok? Para fazer a análise do gráfico, a gente vai precisar apenas verificar as raízes e fazer a análise do coeficiente a. Por quê? Eu não preciso do gráfico necessariamente feito, bonitinho, para fazer a análise, tá? Eu preciso saber como ele vai ficar. Com cavidade voltada para cima, com cavidade voltada para baixo, se ele corta o x, se ele não corta o x, é isso que eu preciso saber. Então, para fazer a análise, nós vamos usar isso, as raízes e analisar o coeficiente a. Como que vai ser isso? Então, vamos lá. Ó. Então, aqui eu tenho, analise o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 4. Primeira coisa, eu preciso determinar as raízes. Então, eu vou pegar aqui, ó, x ao quadrado menos 4 igual a zero. Opa, x ao quadrado é igual a 4, x é igual a mais ou menos raiz do 4, x é igual a mais ou menos 2. Ou seja, eu tenho duas raízes. x1 é 2, x2 é menos 2, ok? Então, eu vou criar lá o meu plano cartesiano, o esboço do meu plano cartesiano, né? Deixa eu fazer ele mais para cá, senão não vai caber as respostas. Então, fiz aqui o esboço do meu plano cartesiano. Então, eu vou ter que marcar dois pontos aqui nesse plano cartesiano, que é o menos 2 e o 2. Que são as minhas duas raízes, onde elas cortam o meu gráfico aqui no eixo x. Analisando o meu a ele é maior que zero. Então, a concavidade ela é voltada para cima, certo? Então, o meu gráfico, eu vou ter a ideia mais ou menos que ele vai ser assim. Vamos lá. Ele vai começar aqui em cima, vai descer e vai subir, tá? Então, isso aqui é a ideia do meu gráfico, tudo bem? Aí, eu vou começar a minha análise, aonde que ele é positivo, aonde ele é negativo. Positivo é a parte que ele está acima do eixo x, então, ele é positivo aqui. Aqui, ele está acima, certo? Aqui, ele também está acima. Então, eu tenho duas partes onde ele é positivo. E ele é negativo aqui embaixo. Nessa parte aqui, o meu gráfico é negativo, ok? Então, o meu gráfico é positivo nessa região aqui, e ele é negativo nessa região aqui, ok? Aí, eu vou começar a fazer o estudo do sinal. f de x é maior que zero. Quando que o meu gráfico é positivo? Do menos 2 para trás. Ou seja, x menor que menos 2. E ele também é do 2 para frente. E x maior que 2. Ou seja, eu tenho positivo aqui antes do menos 2 e depois do 2. Meu f de x, ele é... Aqui é o... Desculpa,
Vamos lá, ele é maior que 0 em x menor que 2 ou x maior que 2, tá? Quando o meu gráfico é negativo? Ele é negativo entre esse ponto e esse ponto aqui, ou seja, menos 2 menor que x menor que 2. Ou seja, o x ele é um valor que está entre o 2 negativo e o 2 positivo. Então, essa região interna. E ele é igual a 0 exatamente nas duas raízes. Então, x igual a menos 2 ou x igual a 2, ok? Então, isso daqui vai ser o nosso estudo do sinal. A gente vai ter duas partes positivas nesse gráfico, uma parte negativa, que é o meio aqui, e duas raízes, que são os dois resultados iguais a 0. Tudo bem? Se o meu gráfico tivesse a concavidade contrária, tá? O que aconteceria aqui? Eu teria duas partes negativas, que seriam essas duas aqui, ó, que está abaixo, certo? E a minha parte positiva seria esse meio aqui. Então, ficaria um pouco contrário às minhas respostas no maior e no menor, ok? Mas aí vocês vão fazendo e vocês vão treinando para aperfeiçoar isso, ok? Próximo. Trouxe outra inequação aqui. Então, primeira coisa, determinar as raízes. Menos x ao quadrado mais 6x menos 9 igual a 0. Delta é igual a 6 ao quadrado menos 4 vezes o menos 1 vezes o menos 9. Delta é igual a 36 menos 36. Delta é igual a 0. X é igual a menos 6, mais ou menos a raiz do zero, dividido por 2 vezes o a. 2 vezes o menos 1 é menos 2. x1 é igual a x2, que é igual a menos 6 dividido por 2, vai dar 3, porque é 2 negativo, ok? Então, essa é a minha raiz. Vou lá, vou esboçar o meu gráfico. Então, vou fazer aqui os eixos. Faço meus dois eixos. E aí, eu vou marcar a minha raiz. A raiz é única, ela está aqui no 3. Quando o meu a aqui ele é menor que 0, então a concavidade é voltada para baixo. Pessoal, quando o delta é 0, o meu gráfico ele não corta o x. Então, ele vai começar lá embaixo, vai subir até aqui e vai voltar a descer, ok? Então, nesse gráfico aqui, eu não tenho a parte positiva, tá? Então, nesse tipo de gráfico, quando o delta for 0, eu não vou ter a parte positiva ou eu não vou ter a parte negativa, caso o meu gráfico fosse assim, tá? Caso o meu a fosse positivo. Então, aqui eu vou fazer o f de x menor que 0 e o f de x igual a 0. A parte positiva do gráfico, ela não existe, tá? Posso colocar que não existe f de x maior que 0 para a função, tá? Mas não tem necessidade. Eu vou fazer apenas aqui o f de x menor e o f de x igual a 0. Se fosse esse caso aqui, eu faria o f de x maior e o f de x igual. Não faria o f de x menor que 0, tá ok? Então, vamos lá. O meu gráfico, ele é 0 na raiz, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, que f de x é igual a 0 para x igual a 3, ok? Tirando esse ponto, o meu gráfico inteiro, ele é negativo aqui, ele é negativo aqui. Então, ele é inteiro negativo, exceto nesse ponto que eu destaquei em rosa. Ou seja, como que eu vou colocar isso? F de x é menor que 0 para x diferente de 3, tá? Então, aqui é igual a 3, aqui ele vai ficar sendo diferente.
Ou eu poderia colocar para x menor que 3 ou x maior que 3. Mas usar o diferente é mais fácil, é mais simples. Ok? Então, aqui eu tenho somente parte negativa e zero. Aqui eu teria só parte positiva e o zero, tá? Eu não usaria a parte menor. Tudo bem? Mais um exemplo aqui para vocês. Vamos lá. Vou igualar isso a zero. Então, x ao quadrado menos 2x mais 3 igual a zero. Delta é igual a menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 3. Delta é igual a 4 menos 4 vezes 3, 12. Delta é igual a menos 8. Quando o delta é negativo, significa que o meu gráfico ele não vai cortar o eixo x, certo? Então, o meu gráfico ele vai ficar todo em cima ou todo do lado de baixo do eixo x. O que vai acontecer aqui? Então, eu vou ver lá, ó, o meu A. Meu A, ele é maior que zero. Então, meu gráfico é voltado para cima. Então, o meu gráfico ele vai estar todo aqui desenhado na parte superior do meu plano cartesiano. Se o meu A fosse fosse menor que zero, o meu gráfico estaria todo aqui do lado de baixo do eixo x, ok? Então, nesse caso aqui, o meu gráfico ele é inteirinho positivo. Ele não tem a parte negativa e não tem a parte do zero. Nesse caso aqui, o meu gráfico seria inteirinho negativo. Eu não teria a parte do zero nem a parte positiva. Então, como que eu vou fazer a leitura do sinal aqui? Então, eu vou usar um A de ponta cabeça, que significa para todo, x pertencente aos reais, f de x é maior que zero, nesse caso aqui. Nesse caso aqui, eu teria que, para todo x pertencente aos reais, o f de x seria menor que zero. Tá? Então, eu tenho essa única leitura de sinal. Ok? Então, aqui, vamos pegar um resumo. Ó. Sempre que tiver duas raízes, elas são os pontos de divisões do meu gráfico, tá ok? Então, se a concavidade for voltada para baixo, aqui é parte negativa, aqui é parte negativa. Então, menor que esse valor, maior que esse valor. E entre os dois valores, eu tenho a minha parte positiva, ok? Quando A for maior que zero, eu vou ter positivo e positivo, tá? E o negativo ele vai se encontrar aqui no meio, ok? Então, aqui vocês têm as duas leituras das duas análises desse gráfico, ok? Se o meu delta for zero e eu tiver uma única raiz, tá? Eu vou ter o quê? Ou a parte negativa e o zero, quando a concavidade é voltada para baixo, ó, o gráfico é todo negativo, mas eu tenho o zero aqui. Ou eu vou ter todo o gráfico na parte positiva e o zero aqui. Então, eu não vou ter a parte maior que zero nessa situação aqui, e eu não vou ter a parte menor que zero nessa situação aqui, ok? E na última situação, quando o meu delta for zero, o gráfico ele é inteiro negativo ou inteiro positivo. Quando o A é menor que zero, meu gráfico, a concavidade é voltada para baixo, então ele vai ser todo negativo. Quando meu A for maior que zero, concavidade voltada para cima, então o gráfico ele é todo positivo. Aí eu uso esse símbolo aqui, que significa para todo, x pertencente aos reais, f de x ou g de x, a função que eu tenho, ela é maior ou menor que zero.
ok? Então, isso é a análise do nosso gráfico da função do segundo grau, tá ok? Na página 81, aí, vocês têm um resuminho de como criar as respostas, tá? Lembrando, ó, todas elas, a base é o x1 e o x2, ok? Caso não tenha, eu já sei que o gráfico ele é todo positivo ou todo negativo, ok? Vocês podem estar observando essa regrinha aqui para vocês, esse resumo que está na página 81. Galerinha, na função do primeiro grau, a gente classifica se um gráfico ele é crescente ou se ele é decrescente, certo? Aqui a gente consegue fazer uma classificação também, só que essa classificação ela vai ser feita em intervalos. Por quê? Quando eu tenho o a maior que zero, minha concavidade, meu gráfico começa lá em cima, desce até o ponto mínimo e volta a subir. Então, ó, ele tem uma parte decrescente e depois ele tem uma parte crescente. Como que eu escrevo os intervalos onde ele é crescente e ele é decrescente? Eu vou precisar do xv. Quem é o xv? O nosso x vértice, que é obtido lá pelo menos b sobre 2a. Tá? Então, ele, como eu disse anteriormente, ele é o nosso ponto que divide o gráfico em duas partes exatamente idênticas. Tá? Então, ele é o meio do meu gráfico. Tá? Então, até esse xv aqui, o meu gráfico ele é decrescente. Depois desse xv, ele é crescente. Tá? Então, ó, ele é decrescente do menos infinito até o xv, porque eu estou analisando o intervalo em relação a x. Então, ó, ele é decrescente nesse trecho de x, que vem lá do menos infinito até o xv, e ele é crescente do xv, do nosso xv aqui para frente, ou seja, do xv ao infinito, ok? Aberto em ambos os intervalos aqui, ambas as extremidades, tudo bem? E se fosse um gráfico com a menor que zero, aí muda a situação. Meu gráfico, primeiro, ele é crescente, depois ele é decrescente. Então, ele vai ser crescente do menos infinito ao xv e decrescente do xv ao infinito, ok? Então, sempre levando em consideração os valores para x, onde meu gráfico é crescente e onde ele é decrescente. Ok, galerinha? Então, para finalizar aí, página 83 e 84 e ATC 37 para vocês. Bom estudo aí a todos, boa aula, até mais, galera!